Dia Nacional da Imprensa. 213 anos depois de instalada no Brasil, imprensa ainda luta pela liberdade. Se a informação é o caminho para a liberdade, defender a democratização da comunicação é passagem aberta para um país soberano. Este ano, o Dia Nacional da Imprensa é marcado pelo aumento descontrolado de violência contra os jornalistas e a liberdade de imprensa. O relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil 2020, lançado em janeiro deste ano, mostra que o ano passado entrou para a história como o ano em que a humanidade começou a sofrer com uma das mais graves crises sanitárias já registradas. Revelou que a crise provocou uma tragédia mundial sem precedentes, contudo, causou efeito positivo na imprensa. O jornalismo recuperou parte de sua credibilidade e se mostrou mais do que necessário numa sociedade democrática. Os jornalistas foram reconhecidos profissionalmente. Contudo, no Brasil, os registros foram negativos. 2020 foi o ano em que os jornalistas arriscaram a vida. E muitos morreram. Tiveram suas condições de trabalho ainda mais precarizadas, salários reduzidos, sua função sempre desqualificada e sofreram ataques violentos por cumprirem seu papel social. A Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, já tinha alertado para o fato de que, a partir de 2019, intensificaram as violações à liberdade de imprensa no Brasil, claramente associadas à ascensão de Jair Bolsonaro à presidência da República. Em matéria divulgada no fim de janeiro deste ano, a federação afirmava que a violência contra jornalistas havia crescido 105,77% em 2020, com Jair Bolsonaro liderando ataques. Em 2019, foram registrados 208 casos de ataques a veículos de comunicação e a jornalistas, um aumento de 54,07% em relação a 2018, que registrou 135 ocorrências. Em 2020, a situação piorou. O levantamento feito pela FENAGE, que é subnotificado, dá conta de que houve uma explosão de violência contra jornalistas e contra a imprensa de um modo geral. Foram registrados 428 episódios. 105,77% a mais do que em 2019. De acordo com o relatório, a descredibilização da imprensa, como no ano anterior, foi a violência mais frequente. 152 casos, o que representa 35,51% do total. E prossegue. O presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, foi o principal agressor. Sozinho, foi responsável por 175 casos, 40,89% do total. 145 ataques genéricos e generalizados a veículos de comunicação e a jornalistas, 26 casos de agressões verbais, um caso de ameaça direta a jornalistas, uma ameaça à TV Globo e 2 ataques à FENAGE.
Além da luta pela liberdade de imprensa e de expressão, opinião, a categoria luta pela sua inclusão entre os grupos prioritários para a vacinação, mas não é atendida. Um levantamento da FENAGE mostra que a Covid-19 mata um jornalista por dia no Brasil. Entre janeiro e abril de 2021, 124 jornalistas perderam a vida para a doença, em média de 31 por mês, bem acima da média verificada em 2020, com 8,3 óbitos mês. Ainda, segundo dados de um levantamento realizado pela FENAGE, já são 213 profissionais mortos. Os números fazem parte do dossiê Jornalistas Vitimados pela Covid-19, documento elaborado pela FENAGE com a ajuda dos sindicatos de todo o país. Histórico. Dia Nacional da Imprensa era lembrado sempre no dia 10 de setembro, data que começou a circular o primeiro jornal publicado em terras brasileiras, a Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808. Contudo, em 1999, a comemoração do Dia Nacional da Imprensa mudou de data e passou a ser celebrado no dia 1º de junho, porque foi nessa data que começou a circular o jornal Correio Brasiliense, fundado por Hipólito José da Costa. Esse jornal iniciou suas publicações também em 1808, mas era clandestino e começou a circular cerca de 3 meses antes. Assim, em 1999, esse fato foi oficialmente reconhecido e a Lei número 9.831, de 13 de setembro de 1999, foi modificada, transferindo o Dia Nacional da Imprensa para 1º de junho.